Olá, eu sou o Gustavo Pepinelli e hoje a gente vai falar de Levítico 26. Nesse capítulo a gente vai falar sobre a bênção pela obediência e o castigo pela desobediência. Não se esqueça de assistir o vídeo até o final para ouvir tudo que eu pesquisei sobre o tema e não ter uma impressão errada sobre as coisas precipitadamente. E se você ainda não é inscrito, é só clicar no botão para se inscrever e ativar o sininho que fica logo do lado. Pronto, assim você já entra nesse projeto doidão, porém abençoado, de leitura da Bíblia. Agora vamos pro estudo. Começando então pela bênção pela obediência. O Senhor começa pedindo para que o povo não fizesse ídolos, nem imagens, nem esculturas, e que também não colocasse nenhuma pedra esculpida para se curvarem diante dela, para adorarem essas coisas, né? E aqui vale um reforço que isso significa qualquer coisa que possa roubar o papel de Deus como Senhor das nossas vidas, tá? A gente deve amá-lo acima de todas as coisas. Pediu também para que eles guardassem o sábado e reverenciassem o santuário dele. Se o povo seguisse o pedido dele, os mandamentos, as ordenanças, ele mandaria chuva na estação certa, a terra daria colheita, as árvores dariam frutos, a colheita das uvas seria farta, o povo comeria até ficar satisfeito e viveriam em segurança em sua terra. Ele estabeleceria paz na terra. O povo se deitaria e nada os amedrontaria. Ele faria desaparecer da terra os animais selvagens e a espada não passaria pela terra deles. O povo perseguiria o inimigo e teria vitória. Se 10 perseguissem 100 inimigos, eles teriam vitória. Se 100 perseguissem 10.000 inimigos, eles também teriam vitória. Deus se voltaria a eles e os faria prolíferos, ou seja, férteis. Eles se multiplicariam, eles teriam muitos filhos e guardaria sua aliança para com eles. A colheita seria farta. E eles ainda estariam comendo da colheita anterior quando fossem fazer a colheita do ano seguinte. Ele estabeleceria a habitação dele entre o povo e não os rejeitaria. Ele andaria entre o seu povo, sendo o Deus deles, e eles sendo o povo de Deus. E finaliza essa primeira parte dizendo que ele é o Deus desse povo e que ele havia os tirado da terra do Egito para que eles não fossem escravos lá naquela terra. E eu achei legal o finalzinho do versículo que diz assim, eu vou ler. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Até aí tá uma maravilha. A gente viu Deus prometeu um monte de coisa legal e tal, basicamente por eles serem obedientes às suas leis e etc. Mas daqui pra frente vem pedrada. No final do capítulo eu vou fazer algumas observações, então acompanha comigo. Mas agora é uma ótima hora pra você deixar aquele like aqui no vídeo, pro YouTube entregar assim pra cada vez mais pessoas e dessa forma todo mundo que deseja fazer a leitura da Bíblia entrem com a gente nesse projeto também. Bem, agora a gente começa a falar dos castigos pela desobediência. Deus começa a falar aqui uma série de coisas que ele faria com o povo se eles não seguissem as suas regras, suas ordenanças, suas leis e deixassem de pôr em prática todos os seus mandamentos. Eu não vou falar um por um, mas eu vou citar alguns castigos que aparecem aqui na Bíblia, tá? Então, se as pessoas desobedecerem ao Senhor, ele trará pavor repentino, doenças e febre que tirarão a sua visão e definharão a sua vida. O povo semearia em vão, porque os inimigos comeriam as suas sementes. O povo seria derrotado pelo seu inimigo. Se ainda assim o povo não aceitasse as disciplinas do Senhor e continuassem se opondo a ele, ele os castigará 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Deus traria espada contra o povo para vingar a aliança. Quando se refugiassem em suas cidades, Deus mandaria uma praga. Quando ele cortasse o suprimento de pão, 10 mulheres assariam o pão num único forno e repartirão o pão a peso. E eles comeriam o pão e não se sentiriam satisfeitos ainda. E ainda assim, se o povo continuar não ouvindo e continuar se opondo a Deus, ele, com furor, se oporia ao povo. Ele mesmo castigaria 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Ou seja, uma intensificação ainda maior dos castigos que ele já tinha intensificado. Se liga nessa parte. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Significa que a fome seria tanta que eles teriam que praticar canibalismo com a própria família, comendo partes dos próprios filhos. Deus destruiria os altares idólatras, despedaçaria os altares de incenso e empilharia os cadáveres sobre os ídolos mortos e rejeitaria ao povo. Ele deixaria as cidades do povo em ruínas e não teria prazer no aroma das ofertas. O Senhor espalharia o povo entre as nações e empunharia a espada contra eles. Deus fala que enquanto a terra estiver desolada, ela desfrutaria então do descanso sabático que o povo nunca deixou ela ter enquanto habitavam nela. Aos que sobreviverem, Deus encheria o seu coração com medo, e o povo fugiria a qualquer barulhinho, tropeçando uns nos outros, e dessa forma eles não resistiriam aos seus inimigos. Ainda desses que sobreviverem a isso, repara que Deus está seguindo uma ideia de funil aqui. A cada avanço vai ter mais castigo, e ele vai falando conforme as pessoas forem sobrevivendo. Apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados, e também pelos pecados dos seus antepassados. Mas se eles confessarem os seus pecados, e os pecados dos seus antepassados, se liguem nessa parte, sua infidelidade e oposição ao Senhor, ou seja, se eles reconhecerem que eles estão sendo infiéis, se opondo ao Senhor e se humilharem, se eles confessarem os seus pecados,
tanto os seus quanto dos seus antepassados, e se humilharem perante o Senhor, se o coração deles estiver de fato obstinado a se humilhar e eles aceitarem o castigo pelo seu pecado, Deus se lembraria então da sua aliança com Jacó, com Isaac e com Abraão. E ele também se lembraria da terra. Bem, eu fiz um resumo aqui do que eu li do capítulo, né? Peguei alguns dos castigos, algumas das bênçãos, mas eu reforço a necessidade da leitura. Não basta você só chegar aqui no canal, assistir o vídeo e achar que tá valendo como a leitura da Bíblia. De fato, não está. Eu faço a leitura da Bíblia antes e eu recomendo que você faça também. E assim vai ser mais produtivo também aqui para a nossa leitura, tá? É definitivamente necessário que você leia as Escrituras. Eu tenho muito temor sobre essas coisas. E eu não gostaria que em momento nenhum, de repente alguma coisa que eu falei seja mal interpretada. Ou até mesmo rasa com relação ao conteúdo da palavra, botando em xeque ou criando dúvidas em sua cabeça sobre o que de fato está escrito lá. Então basta você pegar a Bíblia, faça a sua leitura, venha aqui até o canal para que a gente possa discorrer dela juntos. Reforçando mais uma vez, acho que é importante a gente falar mais uma vez sobre isso. Esse canal é um projeto pessoal de leitura da Bíblia e eu faço os vídeos para que eu tenha um entendimento legal do que eu li. Eu fico muito feliz em saber que você está acompanhando a leitura também e muitas vezes até contribuindo com o seu entendimento aqui nos comentários. Dessa forma também agregando conhecimento não só a mim, mas a todas as pessoas que passam por aqui. Assim a gente vai juntando cada vez mais conhecimento e aprendendo mais sobre o reino de Deus. Bom, já fica aqui também o convite para você deixar seu comentário, um pensamento, uma ideia, até mesmo uma mensagem para mim aqui no campo de comentários. Sempre que possível eu respondo todo mundo. Mas eu costumo fazer a leitura de cada capítulo pelo menos 2 vezes. Uma vez eu leio o capítulo inteiro direto, leio uma segunda vez, faço várias anotações para já trazer o conteúdo aqui para o canal. E eu sigo também uma série de sites que trazem estudos para cada capítulo da Bíblia. Então muitas vezes eu faço até mesmo uma terceira leitura para ver se eu não deixei passar nada. Além desses sites, muitas vezes eu troco ideia com o pastor Rodrigo Alcântara, que já esteve aqui no canal e com certeza vai aparecer por aqui de novo muito em breve, que inclusive ele estreou um canal há pouco tempo aqui no YouTube. Eu vou deixar linkado aqui embaixo para que você possa se inscrever no canal dele também logo depois de assistir esse vídeo, tá bom? Bom, depois de explicar um pouquinho sobre o meu canal e o meu intuito com tudo isso, vamos falar um pouquinho do capítulo em si. Eu tenho falado bastante lá no meu Insta. Uma observação, se você não me segue no Insta, vale a pena me seguir lá também. Eu vou deixar aqui na tela o meu perfil para você poder me encontrar lá. Eu tenho trazido várias mensagens exclusivas pro Instagram. Vai ser muito legal ter você comigo. E eu falei algumas vezes lá sobre esse capítulo. Eu já tinha avisado que seria um tema bem pesado, bem complicado de falar e que chocaria um pouco também. Mas chegou a hora da gente falar um pouco sobre essa passagem. Bom, vamos lá. Você tem uma pessoa que ela é responsável por você, seja um pai, uma mãe, um professor, um chefe, enfim, que tenha responsabilidade sobre você e torça para o seu sucesso? Eu tenho certeza que essa pessoa colocou uma série de recompensas ou castigos no decorrer do seu processo educativo. Quando você acertava ou obedecia, ou quando você errava ou desobedecia. Pois bem, Deus deixou para o seu povo alguma coisa mais ou menos nessa linha de raciocínio aí. Agora é aquela hora que você pega o vídeo e compartilha com todos os seus amigos, todos os seus parentes, seus vizinhos, seus contatos, todo mundo que você ama, para que a gente aprenda cada vez mais quanto mais pessoas possível nesse projeto de leitura aí. Bom, então, Deus tirou o povo lá da terra do Egito para que eles fossem libertos da escravidão, quando eles estavam servindo ao faraó e minimamente quando eles eram recompensados, né? Deus então os guiou pelo deserto, estava guiando, né, no deserto até a terra prometida. Porém, para que o povo alcançasse esse lugar e todas as bênçãos que ele havia prometido, era necessário seguir as suas regras. E as suas regras não fugiam muito de imposições morais e éticas comuns e justas. Coisas como não roubem, não matem, obedeçam seus pais, não façam imagem, amem a Deus acima de todas as coisas, façam as festas que eu pedi, sigam as minhas regras com relação à terra, com relação ao povo, enfim, todas essas coisas que ele exigiu, e a gente já falou até aqui uma porção delas. E o povo que queria ter acesso a tudo isso devia seguir essas ordens. Para aquele povo que havia sido liberto do Egito, a desobediência resultava em morte, porque era de uma ingratidão tremenda, vamos combinar, né? Até porque ficar no Egito ninguém quis, né? O povo seguiu. Agora, Deus dá a fartura pro povo. E aí, se a pessoa não quer, só vai sobrar morte mesmo. Até porque eles estão peregrinando. Se a pessoa quiser ficar sozinha, largada para trás, provavelmente ela vai perecer. Mas vale a gente lembrar que o pecado, ele resulta em morte. E lembra essa quantidade de sacrifícios que a gente já falou aqui nesse capítulo? O que é necessário para pagar um pecado? Deus permite que o mal causado pelo pecado aflija essas pessoas, para que elas sempre se lembrem o quão bom
é estar na sua presença. E, gente, basicamente é isso, é uma questão de educação. Nenhuma educação é fácil. Se você é pai ou mãe, você já sabe disso. Se você ainda não é pai ou mãe, como eu, a gente ainda tem muito que aprender sobre educação. Mas isso é uma parada muito real. Eu tenho 2 sobrinhos, eu acompanho o quão difícil é fazer a criação dessas 2 crianças, e cada ano que passa o mundo vai ficando mais evoluído, as pessoas vão tendo acesso cada vez a mais informação, então vai ficando cada vez mais complicado, mais complexo, mais difícil. Mas a educação no geral é uma coisa muito complicada, conseguir colocar as limitações, o que pode, o que não pode, o que é o certo, o que é o errado. E para essa condição que esse povo estava aqui, nesse momento, não existiam muitas opções. Deus tinha feito o impossível, basicamente, para eles saírem do Egito. A gente acompanhou aqui durante as leituras. E Deus continuava ainda realizando milagres e maravilhas durante todo esse período. Mas para o povo conseguir compreender, conseguir aceitar e respeitar essas ordens, essas leis de Deus, era necessário ele falar o que aconteceria com essas pessoas caso elas não seguissem. E mais uma vez eu falo para vocês, isso aqui é para quem quer seguir, é para quem quer alcançar as promessas que Deus tem. Se a pessoa não quer, ela lida com o preço do pecado da forma que ela achar melhor, né? Mas é isso, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos, segue lá no Instagram, tenho preparado uma série de mensagens exclusivas pro Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.